A gente sabe que ela era uma profetisa e era casada com um homem chamado Lapidote. Nunca vi ninguém com esse nome, só aí, tá? Imagina como é que era chamado esse homem carinhosamente: Lapidinho, né? Lapidote era o nome do marido, tá? Tanto nome para botar nesse homem, gente. Olha o nome que arrumaram para ele. Vamos lá, verso 5. Busco, pode ler para a gente. Ela se sentava debaixo de uma palmeira, e veio a ser conhecida como palmeira de pedra, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Ali os israelitas se procuravam para resolver suas questões. Olha no mapa onde ficava lá, ó, onde ela ficava, entre Betel e Ramá. Está dando para ver aqui? Na região montanhosa de Efraim, tá? Continuando, olha o que Deus faz. E Deus não é gente, Deus é Espírito. Olha o que Deus vai fazer. Verso 6. Flávio, pode ler para mim. Certo dia, mandou chamar Baraque, filho de Abinó, que morava em território da Itália. E lhe disse: Senhor Deus, Deus de Israel, me dá a seguinte ordem: convoque 10.000 guerreiros da filha da cidade de Israel, para irem ao monte Tabor. Preste atenção. Deus falou quantos soldados iam entrar na guerra, quais as tribos que iriam participar do conflito, onde a guerra iria acontecer. E preste atenção, o lugar onde o general de Jabim seria derrotado, que é o próximo versículo. Você está percebendo que Deus é Deus que dá estratégia no meio da guerra? Aleluia! Quantas tribos havia? Nós estamos falando de um período que não tinha rei. Quantas tribos formavam Israel? Mas Deus convocou quantas? 2. Nem sempre você vai contar com a maioria para te ajudar. Deus não só colocou a quantidade de homens, soldados que seriam necessários na batalha, como Deus estabelece quais as tribos que vão entrar na guerra. Embora depois vai convocar as outras, Deus recrutou 2. E onde vai ser o local da batalha? Você leu 6, não é isso? Agora Cida, leu 7 para mim. Onde o Senhor entregaria o exército inimigo nas mãos do povo de Deus? No ribeiro? Está ali, ó. Está vendo lá? Rio Kizom. Faz assim com a cabeça que você vai ver. Você tem que olhar no mapa e identificar o que vocês não lembram. Tinha um lugar certo para começar a derrotar? Primeiro, quem seria derrotado? Presta atenção na sequência. Quem vai derrotar o general? Quem vai derrotar o general? Nós vamos ver que vai ser uma mulher. Quando o rei Jabim perde o seu general, o que você acha que acontece numa guerra quando o general é morto? Quem comanda as tropas? Se o general morre, o que você acha que acontece? Vocês vão entender que o que Israel fez foi o começo da queda do rei Jabim. Porque quem vai morrer primeiro, o rei ou o general? O general. E Deus vai dizer claramente qual vai ser o local onde ele vai perder a batalha. Junto ao rio Kizom. Aí nós vamos pular lá para o 18, porque nós vamos ver onde que Israel morava. Olha ali no mapinha para mim, Quedes, no Monte Tabor. Dá para ver ali? Jael era casada com um homem chamado Eber. Eber é um nome traduzido que significa guerreiro glorioso. Se ele tinha o nome de guerreiro glorioso, o homem era bom de luta ou não? Hein? O que você supõe? Como é que chamava o marido de Jael? Eber. O que significa isso? Guerreiro glorioso. Guarda para mim que ela morava nos arredores de Quedes. Está vendo onde está escrito ali lugar da batalha? Nós vamos ver que quando ele perde a batalha, esse general que a gente vai estar falando dele daqui a pouquinho, ele vai andar a pé até chegar onde Jael mora. No mapa aqui você não tem essa noção, mas no lugar da batalha até Quedes são 80 quilômetros.
Penso que é um homem andar a pé 80 quilômetros. Como é que você acha que ele vai chegar onde Israel mora? 80 quilômetros, considerando que ele vai fugir para tentar salvar sua vida, eu vou ser generoso que ele tinha um bom condicionamento físico. Para ele caminhar 80 quilômetros, ele deve ter caminhado entre 2 e 3 dias para chegar onde Israel mora, que é nos arredores de onde? De Quedes. Preste atenção no detalhe da história, tá? Então, 80 quilômetros de caminhada durante 2 ou 3 dias. Agora nós vamos lá no verso 18, que vai aparecer a história de Israel. Rafa, lê para mim o 18. Aliás, 17. Volta no 17 aí. Primeira coisa, nós não sabemos qual foi o tratado que foi assinado entre os queneus e entre Jabim. Mas a Bíblia diz que havia entre eles o quê? Um acordo de paz. Quando Císera, que é o comandante do exército de Jabim, foge para Quedes, teoricamente ele achava que ele estava seguro, porque o que havia entre eles? O que havia entre o rei dele e o povo queneu? Um acordo de paz. Pastor, como é que era esse acordo? Eu adoraria poder explicar, mas nós não temos nenhuma menção quais foram os termos do acordo. Mas eu sei que havia um acordo de paz entre os queneus, que era o povo de Éden de Israel, e entre Jabim, que era o rei cananeu que morava onde? Azor. Ok? Agora nós vamos para o 18. Lena, pode ler aí para mim. Israel saiu andando e venha para a minha tenda. Senhor, entre e não tenha medo. Ele entrou na tenda de Israel e ela o cobriu com uma manta. Olha que mistério que a gente vai ver nessa história. Naquela época, as mulheres viviam em tendas separadas dos homens, mesmo se fossem casados. Os homens tinham suas tendas e as mulheres tinham as tendas dela. Quando eles tinham filhos pequenos, as meninas dormiam com a mãe e os meninos dormiam com o pai. Mas quando os filhos começavam a crescer, eles tinham direito também a ter o quê? Sua tenda. Porque o povo queneu era um povo nômade. O que é um povo nômade? Que fica aqui, que fica ali, que não tem moradia fixa. Para eu não ter moradia fixa, eu tenho que morar em quê? Hein? Eu tenho que morar em tendas. Você acha que era normal uma mulher receber um homem que não fosse o marido na sua tenda? Hein? Vou perguntar para as mulheres aqui. Vocês receberiam outro homem no quarto de vocês? A não ser o marido ou os filhos? Já começa o mistério aí. Aí você vai falar assim, nossa, mas essa Jael era atrevida. Mas nós vamos perceber que não. Ela sabia que Císera não era um homem bom. Porque nós vamos ver no Cântico de Débora que uma característica tanto dele quanto dos soldados, quando eles enfrentavam o povo inimigo, o que eles faziam com as mulheres? Eu vou falar no sentido metafórico, que o ambiente não me permite falar o que eu queria falar. O que vocês acham que eles faziam com as mulheres? Pensou? Ela sabia que os cananeus eram inimigos de Israel? Sabia ou não sabia? Acredita que o povo dela conhecia quem era o Deus de Israel ou não? Conhecia. Nós vamos ver que quando ela exerce a hospitalidade, ela tem um outro mistério. É engraçado que tem gente que não te convida para ir na casa dele. Que a hospitalidade, a Bíblia diz que é um dom. E muitos, através da hospitalidade, recebem anjos. E eu não estou falando aqui de um ser com asas, não. Né? Porque Deus usa pessoas também como anjos na vida da gente. Ela estava exercendo algo que era muito valorizado no mundo antigo, a hospitalidade. Outra coisa que me chama a atenção no texto, cadê o marido que não aparece aí? Onde que ele está? Porque o que era normal?
Qual tenda que era normal para ele poder entrar? Na de Israel ou na de Eva? Tinha que ser do homem. Mas aí entra aqueles mistérios, igual na questão do Éden, que quando a mulher foi tentada, onde estava o homem? Porque todo mundo joga a culpa em Eva, não é? Eu não acredito que a serpente conversou com Eva uma vez rapidinho. Se uma cobra conversasse com você, no mínimo você fala, sangue de Jesus tem poder. Imagina se a gente se passar uma serpente e falar, Sérgio, e o Sérgio procurando quem é, ele vai descobrir que é uma serpente, vai chegar e vai conversar com a serpente com uma boa? Onde estava Adão? É o grande mistério que a gente só vai descobrir na eternidade. Aí a mulher foi tentada, mas o bonitão devia estar perto dela, concorda? Aqui de novo, ninguém sabe onde o marido dela estava. Ela recebe Císera na sua tenda. E aí nós vamos ver uma série de coisas. Eu estava meditando nessa história aqui. Eu vou tirar algumas lições em cima do que ela está fazendo aqui. Primeira coisa, primeira lição que nós vamos tirar em cima desse versículo é que Jael é o tipo de mulher que sabe fazer bom uso da oportunidade quando bate a sua porta, ou melhor, a sua tenda. Primeiro, ela sabia quem era o general? Sabia do caráter que ele tinha? Sim. Eu vou falar o que eu penso quando eu leio esse texto. Quando ela recebe ele na tenda, eu acredito que ela estava esperando que alguém estivesse perseguindo ele. Deixar ele deitar na tenda dela era uma estratégia para atrasá-lo. Ele estava fugindo a pé? Ele era o que, gente? Ele era um soldado comum? Não, ele era o general. Quando ela decide abrir a tenda e deixar ele entrar e oferece uma coberta para ele, eu creio que na expectativa dela, foi assim, eu vou exercer hospitalidade, porque depois de 2, 3 dias caminhando, 80 quilômetros, o homem está cansado ou não está? Sim ou não? Vocês estão percebendo que o que ela oferecer a tenda, eu entendo que era uma estratégia de alguém está vindo atrás dele, e eu vou segurá-lo aqui, até que outra pessoa chegue e coloque um fim na vida dele, porque eu sei que ele não vai nada. Mas ela não ia fazer nada no primeiro momento, porque havia um acordo de quê entre o povo dela e o rei Jabim? Um acordo de paz. Porque não é normal uma mulher abrir a tenda para receber um homem. Não era costume para aquela época e não é para hoje. Tá? Então, primeira coisa, eu vejo Jael como uma mulher que faz bom uso da oportunidade que Deus colocou à frente dela. E em tudo que você vai ver nessa história aqui, ó, a soberania de Deus. O povo estava clamando para Deus colocar fim à opressão, sim ou não? E quando eles se voltavam e clamavam ao Senhor, Deus levantava o juízo e dava o que para eles? Vitória sobre os seus inimigos. Tá? Vamos pensando nesses detalhes. Ela vai abrir a tenda, vai deixar ele entrar, ainda vai dar uma coberta para ele. Aí, vamos ver o que a história ainda diz? Verso 19. Lu, leia para a gente. Por favor, dê-me um pouco de água, disse ele. Estou com sede. Ela me deu leite de uma vasilha de couro e novamente. O que era normal você dar para uma pessoa no Oriente Médio quando ela está com sede? Água. Outra coisa, o que ela ofereceu para ele? 2 possibilidades, irmãos. Nós estamos trabalhando com possibilidades aqui, mas estão respaldadas no texto. Leite, que estava no óleo, era um leite que com certeza estava morto. Era um hábito naquela época, e muita gente diz, não é minha praia, mas que leite morno ajuda você a dormir melhor. É uma espécie de calmante. O homem estava cansado, depois de andar 80 quilômetros. Veja bem, ela poderia ter dado o que para ele? Água. O que ela fez? Deu um calmante para ele, um leitinho. Outra possibilidade que a gente não pode descartar: na cultura judaica, no mundo antigo, existiam alguns alimentos que eram considerados afrodisíacos: romã, azeite, mel, aveia,
vinho. Ao dar leite para ele, intencionalmente, o que ela poderia estar alimentando na cabeça dele? Se leite era um produto considerado afrodisíaco, ela poderia induzir intencionalmente na cabeça dele que teria mais alguma coisa mais tarde. Tudo friamente calculado. Ela não queria ter nada com ele. Nós temos duas possibilidades nessa história. Porque não é normal alguém ter sede e você dar leite. Normalmente você dá o quê? Água. Então tem duas possibilidades nessa história. O leite era um calmante, ele não estava cansado. Depois de andar 2, 3 dias, o leite faria ele dormir mais rápido ou não? Sim. E há uma outra possibilidade, porque o leite era considerado como um alimento afrodisíaco, que ela possa ter feito ele acreditar que depois teria uma outra coisa. Ele aceitou o leite. Pensa no homem que bebeu esse leite rápido. Se foi para ele dormir mais rápido, ou se foi para enganá-lo, para ele pensar que mais tarde poderia ter outra coisa, deu certo ou não deu? Porque o homem vai cair em sono profundo. Olha que coisa interessante. E uma coisa que eu vejo nesse texto, ela sabe quem o general é, ela sabe da opressão que ele fazia em relação ao povo de Deus. Essa mulher foi corajosa a abrir a tenda dela para ele poder entrar. E outra, ele se sentiu seguro. De novo eu vou voltar naquela questão. Onde está o marido dessa mulher? Possivelmente ele estava envolvido na batalha também. Por isso que ele vai até as proximidades de Quedes e não encontra o marido. E ela prontamente, fazendo exercício de hospitalidade, deixa ele entrar na tenda, tá? Mas antes de cair em sono profundo, ele vai fazer um pedido para ela. Clarinha, lê para mim o verso 20. Clarinha olhou para mim que ela quer ler. O que foi que ele pediu para ela? Eu vou dormir porque eu estou cansado. Mas você vai ficar de vigia na porta da tenda. Se aparecer alguém para me matar, para me perseguir, o que você acha que ele pede para ela? Você vai me acordar e vai me avisar. Apareceu alguém? Hein? Não. Ela viu uma oportunidade de agir ou não? Mas o que seria normal para você poder matar o inimigo? Nós estamos falando de guerra. Qual era o instrumento que era usado? Tinha espada aí? Não. Segunda ideia que nós vamos tirar em cima da história de Israel. Ela não só soube ter uma oportunidade para colocar fim no inimigo, né? Mas ela usou ferramentas que ela tinha habilidade de manusear. Aí eu vou te dar um outro detalhe. Sabe quem é que tinha que levantar as tendas? As mulheres. Era obrigação das mulheres. O que você acha que Jaelzinha era habilidosa para mexer? Como é que você armava uma tenda naquele tempo? Você precisava de quê? De estaca e martelo. Pensa na mulher perigosa. E a bichinha era boa para manusear a estaca. Vamos pensar que ela foi corajosa, porque pensa bem. Ele poderia acordar antes dela tirar a vida dele ou não? Você já pensou ela com a estaca levantada, o homem abriu o olho e segurar no braço dela? Aí eu acho interessante nessa história que tem gente que não age porque fica pensando nos e se da vida. E se? Você acha que ela não receou que o plano dela pudesse fracassar ou não? Hein? Se fosse vocês, mulheres que estão aqui, pensa se eu derrubar um homem, general treinado em batalha, hein, bebê? O que você faria aqui? Eu deixei ele dormir, depois que ele dormiu. Mas se o homem acordar antes, se ele me pegar pelo pescoço, ela correu risco ou não? Morreu ou não morreu? E aí eu acho interessante nessa história
é que ela teve que pensar rápido. Irmãos, muitas vezes na nossa vida, nas guerras que nós travamos, nós também vamos ter que pensar rápido. Tem gente que é lerdo, parece uma lesma em câmera lenta. O problema está amassando, esmagando a pessoa, ela está lá, eu vou ver o que eu vou fazer. Ela teve tempo para isso. Hein? Você acha que na cabeça dela, ela não pensou nas possibilidades de dar errado? Agora deixa eu falar uma coisa, sabe qual a diferença entre quem está lá fora e aqui? Porque mesmo quando a gente tem que pensar e agir rápido, nós fazemos isso debaixo da orientação do Espírito de Deus. Aleluia. Creia nisso. Às vezes você tem que tomar decisões em questão de minutos. E tem gente que não sabe tomar decisão rápida. E às vezes a lentidão na hora de tomar decisão pode ser crucial para você perder a batalha. Está entendendo o que eu estou dizendo? Que a história dessa mulher é uma história interessante. Ela era corajosa ou não? Normalmente o que você usaria para tirar a vida de um inimigo? Uma espada. Mas ela tinha espada? Não. Ela vai usar aquilo que ela já tem. Preste atenção. Deus na sua vida só vai fazer o que Ele quer fazer usando o que você já tem. O que Moisés tinha? Um cajado. O que Deus falou para ele? Com este cajado você vai fazer os meus sinais. Pensa num cajado que mudou a história de uma nação inteira. Vamos lembrar aí? O cajado dele virou o que diante de Faraó? Uma cobra. Não foi? O Faraó conseguiu com seus magos fazer a mesma coisa. Qual foi a diferença? Que a cobra, que era o cajado de Moisés, comeu as cobras que os magos de Faraó fizeram. Aleluia. Quando as águas se tornaram em sangue, o que você acha que Moisés fez com o cajado? Tocou na água. Quando aquele cajado toca na água, o que você acha que vai acontecer com aquelas águas do Nilo e de toda a terra do Egito? Vão virar o quê? Sangue. E eu imagino que com certeza quando ele atravessa o Mar Vermelho, o desenho, o príncipe do Egito fala isso, mas aquilo é baseado exatamente sobre os escritos judaicos. Eu acredito que na hora dele ver o mar se abrir, ele usou também o quê? Seu cajado. O que Davi tinha para derrotar o gigante? Saul tentou emprestar roupa. Resolvia? Imagina o russo tentando emprestar a roupa dele. Olha para ele, olha para mim. Vai dar certo usar a roupa do russo? Nem se eu quiser. O que Davi tinha? Uma funda. E com aquela funda, o que ele fez? Então não queira vencer uma batalha com aquilo que você não tem. Mas Deus vai te dar a vitória e vai te ensinar a lutar com as armas que você já tem. O que Jael tinha? Estaca e martelo. Ela não tinha espada. Mas nós vamos ver que essa sabia manusear a estaca melhor do que muita gente. Verso 21. Cris, lê pra gente aí. Pensa numa mulher que enfia uma estaca aqui, ela sai do outro lado e ainda fica no chão. E isso que eu não sei se ela era fraca, mas que ela sabia mexer com a estaca, sabia. Porque, irmãos, eu fico tentando pensar, não tem médico aqui para me ajudar nisso, mas eu fico pensando na força que ela usou para perfurar o crânio, sair do outro lado e ficar na terra ainda. Pensa na mulher que sabia manusear a estaca. Então, meus amigos, não brinquem com perigo. Essas mulheres têm as caras calma, mansa, mas não provoca não. Que força que essa mulher teve para enfiar uma estaca que atravessou o crânio. Aí olha para a Sueli com aquela cara mansa. Fala para você que propaganda enganosa. Você olha para a Sueli e você fala que a Sueli teria condição de fazer um negócio desse? Eu vejo a Vânia que fala mansa, calma, e o sal desse tamanho, imagina.
Cida. Tem força mais não. Agora, olha a força que Jael tinha. E ela economizou na força. Ela enfiou aquela estaca, irmão, com toda a força que ela tinha, mas a história conta que atravessou o crânio e ficou no chão. Aí de novo eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que ela fez isso porque ela estava com raiva? Que ela estava procurando vingança? O povo dela tinha um acordo de paz com o rei Jabim. Foi a mão de Deus ou não foi? Ela soube aproveitar uma oportunidade. Ela esperou alguém vir atrás. Ninguém veio. O que ela fez? Ela agiu, resolveu o problema. Qual que é o nosso problema? Às vezes nós estamos esperando os outros virem fazer coisas que a gente deveria fazer. O problema dos crentes de hoje, eles estão sempre esperando os outros para fazer o que eles deveriam fazer. Eu olho para essa mulher e fico pensando, ou mexia que era boa para mexer com estaca e martelo. E veja bem, a Bíblia não diz, aqui fala da estaca. Como que essa estaca entrou, eu não sei. A que perfurou o crânio do homem, perfurou. Dá para pensar que uma mulher faria algo desse tipo? Mas Deus já havia dito para Baraque, quando Débora falou, Deus escolheu você para liderar o povo. Ele falou, eu só vou se você for. Tem certeza que você quer que eu vá com você? A honra seria sua. Mas já que você está dando para trás e você falou que só vai se eu for, Deus vai dar vitória por internet da mão de uma mulher. De quem Deus está falando? De Jael. Ela matou um soldado comum. Quem que ela matou? O general, o comandante das tropas de Jabim. Então não brinque que a mulher, Wilma com essa cara mansa, viu, Renato? Nada que uma tábua de cortar carne não possa resolver. Você olha para o Wilma com essa cara mansa e o Wilma jamais faz um negócio desse, mexe para ver. Jael foi corajosa ou não foi, irmãos? Foi ou não foi? Aí a pergunta que fica para nós: Deus já deu todas as armas que nós precisamos como igreja para lutar ou não? Nós já estamos equipados e preparados para a batalha ou não? O que vocês acham? Pastor, mas eu não tenho esse dom, eu não tenho aquele dom, eu não tenho essa habilidade, eu não tenho essa competência, eu não tenho esse talento. Deixa eu te falar, Deus nunca vai colocar todos os dons e todos os talentos para uma pessoa só. O que Deus faz? Como é que é a matemática de Deus? Ele distribui. Porque a força não está no eu, a força está no nós. Quando eu estava lendo essa história, eu me lembrei do que Paulo vai escrever à igreja de Corinto, para explicar para aquela igreja que tudo que eles precisavam, Deus já tinha dado a eles. Aí eu vou dizer isso para vocês que estão aqui: tudo que nós precisamos, Deus também já nos deu. Aleluia. Vá aprender a lutar com aquilo que Deus já colocou na sua mão. Volto a lembrar, normalmente o inimigo era morto de que maneira? Com uma espada. Ela não tinha uma espada nas mãos, mas ela usou muito bem o que ela tinha. Tá? Não esqueça disso. Glaucio, vai lá em 1 Coríntios 12. Pode abrir sua Bíblia. Nós vamos ver que a vida de Baraque ficou muito fácil, viu? Sabe quando é que Baraque vai chegar na tenda dela? Depois que ela já fez o serviço. Sabe aquelas pessoas que têm a oportunidade de te ajudar e depois que o problema está resolvido? Eu queria te ajudar. Eu sabia que você ia vencer. Ô irmão, você podia ter me procurado. Você já viu esse tipo de história? Depois que o inimigo está derrotado, aparece todo mundo para ajudar. Cão morto não oferece perigo, né, irmão? 1 Coríntios 12, você vai ler do 4 ao 11 para mim aí. A igreja já tem tudo que precisa para vencer a batalha. Pode ler para a gente. Primeiro Coríntios 12, 4 a 11.
o Espírito concede o dom conforme Ele sabe que será útil para o crescimento da igreja. Todos aqui têm dom de curar? Tem? Se tivesse, a gente podia abrir a clínica Shalom. Todos aqui têm dom de interpretar línguas? Tem? Todos aqui têm o dom do conhecimento da palavra de Deus, da palavra revelada? Não. Mas preste atenção no que Paulo está dizendo para aquela igreja de Corinto. Na igreja de Corinto tinham todos os dons, então o problema não era falta de dons. O que estava faltando? Maturidade para saber lidar com os dons. O que Deus distribuiu perfeitamente para aquela igreja. Às vezes, irmãos, você pensa, se você estiver numa igreja onde tem dom de cura, profecia, o outro interpreta, tem variedade de língua, tem o dom de operar milagres, a gente fala assim, nossa, essa igreja não vai ter problema não. Você acha mesmo? A igreja de Corinto é a prova para a gente que isso não traz harmonia. O que traz harmonia é você se sujeitar à vontade de Deus e deixar sua vontade lá. Porque a igreja de Corinto não faltava dom não, o que mais tinha dons. Por que você acha que Paulo vai escrever isso? Aí eu vou pedir a Deus para me dar determinado dom. Irmão, se Deus não tiver isso para mim, muda a oração, porque Ele não vai dar. O dom não é dado porque você está querendo. Ele dá segundo aquilo que o Espírito de Deus sabe que vai ser útil. Amém? Mas é junto que a gente consegue ver as coisas acontecerem. Sozinho você vai mais rápido, mas junto a gente chega mais longe. Entenderam? Ok? Vamos voltar lá para o juiz. Agora o bonito do Baraque aparece. Jael já fez o serviço, já cravou a estaca, atravessou o crânio do homem. Agora ele chega. Agora Baraque está perseguindo quem? Císera. Só que Jael já resolveu o problema. Volta lá. Juízes 4. Agora a gente vai ler o verso 22. Tá? Wilma, leia para mim. Quando Baraque chegou, o que ela falou? É ela que saiu ao encontro dele. Essa é corajosa dele. O que ela falou para Baraque? O homem que você está procurando, vem cá que eu vou te mostrar onde é que ele está. Onde ele estava? Na tenda dela. Morto e com o que atravessado na cabeça? Com a estaca. Problema resolvido? Aqui, né? Aí Baraque chegou, o problema já estava resolvido. A guerra acabou? Porque Jael matou o comandante do exército? Não. Porque quem tinha que ser derrotado? O rei. Isso Deus usaria Baraque e Débora para resolver. Mas quando começa a queda do opressor cananeu? Com a atitude de Jael. Preste atenção nos detalhes, que às vezes uma atitude sua vai desencadear o fim de um conflito. Uma atitude. A sua atitude pode começar uma guerra, como a sua atitude pode fazer uma guerra chegar ao fim. Que atitude você vai tomar? Porque o texto vai dizer que a partir daí, o que vai começar a cair? A força do opressor. Amém? Vamos continuar vendo isso aí? Saulo, lê para mim aí o 23. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Verso 24. Carlos, pode ler para nós. E o povo de Israel foi ficando cada vez mais forte, obtendo mais e mais vitórias sobre Jabim, até que destruiu completamente. A partir do que Jael fez, Israel foi ficando cada vez o quê? Mais forte, até que o inimigo
fosse destruído completamente. Irmãos, onde é que nós estamos quando nós estamos no meio da batalha que a gente não volta nessas histórias para ler? Uma mulher que foi corajosa, decidida, a atitude dela fez com que um conflito de 20 anos começasse a chegar ao fim. Essas histórias servem para nós ou não? E sabe o que eu acho bacana, analisando essa história? Outra lição, que algumas coisas são muito mais importantes na vida da gente do que seguir regras. As regras são essenciais, mas elas não são fundamentais para aquilo que Deus quer fazer. Está entendendo? Pela lei de Moisés, alguém podia tocar num leproso? Podia ou não? Mas Jesus tocou. Ele quebrou a regra. E o leproso foi curado? Pronto. Jesus curou no sábado? Curou. Porque até do sábado Ele é Senhor. Aleluia! Às vezes, para as coisas acontecerem, nós vamos ter que quebrar regras. Mas preste atenção, debaixo da orientação de Deus. Porque se você quebrar uma regra, porque você não concorda com a regra, quem vai sair quebrado é você. Porque Deus é Deus de princípios. Você quebra o princípio te quebra. Nós temos que ser mais inteligentes do ponto de vista espiritual. Jesus curou no sábado e os judeus ficaram ofendidos. Ele falou: olha, eu sou Senhor no sábado e de todos os outros dias da semana. Lembra quando Davi estava fugindo? Que os pães da proposição também não poderiam ser comidos para quem não prestava serviço no templo? O que Davi fez? Comeu. E foi morto por causa disso? Não. Eu acho que nós temos uma dificuldade natural em lidar com regras. Ninguém gosta. Na família, no trabalho, na igreja. É por isso que as coisas às vezes tumultuam na nossa vida, porque as pessoas não gostam de seguir regras. Mas deixa eu te falar, mais importante é você dar ouvido à voz de Deus. Porque quando Deus está te aconselhando, se for para quebrar uma regra, você pode quebrar, que Ele vai te dar a vitória. Jael quebrou uma regra ou não? Porque você lê o texto, parece que a hospitalidade dela foi fingida, para no final ela fazer um ato de traição. Ela não foi, não. Mas eu creio que Deus deixou ela entender que aquela era a oportunidade para o inimigo ser derrotado. E ela deu tempo ainda para que alguém aparecesse para fazer isso. Ninguém apareceu. Então ela foi um instrumento perfeito na mão de Deus. Você é um instrumento perfeito na mão de Deus? Aí sabe, lá na frente, quando Jabim é derrotado, Débora vai fazer um cântico. Quem é que vai aparecer no cântico de Débora? Quem foi a mulher que começou a colocar fim num ciclo de 20 anos de opressão? Jael. Aí eu vou pedir a Cris para ler na versão dela. Abre lá em Juízes 5, Cris. Lê para mim do 24 até o 30. Juízes 5, 24 até o 30. Jael, esposa de é a mais abençoada das mulheres. Ela seja a mais abençoada das mulheres que vivem em Ó, o que Débora fez? Qual é a mulher mais abençoada entre aquelas que habitam em Débora? Quem ganhou destaque no cântico de Débora? Foi Jael. Continuando. Císara lhe pediu água e ela lhe deu leite. Uma vasilha digna dos mortos trouxe falhada. Com a mão esquerda pegou uma saca de vida, com a mão direita uma lanterna de trabalhador. Com eles atacou Císara e esmagou sua cabeça. Um só golpe rachou e atravessou seu crânio. Essa era rápido, gente, com a estaca e com o martelo. Essa sabia manusear muito bem as ferramentas. Continuando. Ele se curvou, caiu e ele ficou para estirar aos pés de Jael. No lugar onde se curvou, aí caiu e voltou. Da janela, a mãe de Císara olhava para fora
acompanhantes mais sábios respondiam, e ela repetia essas palavras a si mesma. Devem estar repartindo despojos pelo uma ou duas moças para cada homem. Haverá túnicas coloridas para Cícera, túnica coloridas e bordadas, sem dúvida no despojo haverá túnicas coloridas e bordadas dos dois lados. A própria mãe dele dizia que todas as vezes que o inimigo era derrotado, o filho fazia o que com as mulheres? Você entendeu? Era boa pista? Não. E onde nós vamos encerrar essa história? Cícera representa tudo aquilo que a gente não tem coragem de confrontar. Tudo aquilo que atrapalha o que Deus quer fazer na sua vida, e você vai deixando isso para amanhã, para depois de amanhã, para o mês que vem, para o ano que vem, e você não toma uma atitude. É o inimigo que persegue a gente dentro da nossa casa. Muitas das vezes, sabe qual é o problema que nós enfrentamos na nossa casa? Preguiça. Preguiça. Cícera não é para você ter misericórdia. O que você tem que fazer com Cícera? Perseguir e matar. Porque ou você persegue ou mata, ou você morre. Muitas vezes nós temos que lidar com esse inimigo dentro da nossa família. Preguiça. Gente que já era para estar produzindo há muito tempo, tadinho. Nasceu nesse período, tumultuado pelo casamento. Não teve pai, não teve mãe, não teve isso, não teve aquilo. Aí você começa a passar a mão, justificando alguma coisa. E você começa a criar pessoas preguiçosas em todas as áreas da vida. Mas você não mata. Cícera cerca, cria uma bolha protetora, mas lá fora vai sofrer. Porque o mundo não é sua casa. A maledicência. Quantas vezes o marido fala mal da esposa, a esposa fala mal do marido na presença dos outros? Roupa suja você lava onde? Onde? Se o Ney fala mal da Aparecida, está falando mal dele mesmo. Que os dois falam o quê? Antigamente as mães nervosas, né, chamavam os filhos de filho de uma. Ela está falando dela mesma. E chamar um filho de uma, não é? Está falando de quê? Ela está se auto-intitulando como. Pronto. A mesma coisa quando você quer falar mal, né? Do seu marido na frente dos outros, da sua esposa. Muitas vezes eu vejo isso dentro da igreja. A pessoa desce o pau na igreja com os filhos pequenos. Mas Deus é tão bom que quando chegar na adolescência eles desviam. Sabe por quê? Porque os pais falaram mal da igreja na frente dos filhos. Quando eles crescem, o que eles vão falar? O que você quer me levar para um lugar que você tem que falar mal? Fala o que não deve na hora errada e depois que o negócio vira, começa a chorar pitanga. Já parou para perceber sobre o que você fala dentro da sua casa na frente dos seus filhos? Falar mal da liderança da igreja no seu espaço domiciliar, pode falar à vontade, mas ainda bem que acima da liderança tem outro. Você quebra um princípio e o princípio te quebra lá na frente. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós estamos vivendo um tempo agora de uma geração, eu estava brincando até com a Vânia no começo, a questão muitas das vezes do entretenimento, que ninguém coloca um basta. Gente, nós estamos tendo problemas crônicos. Porque essa geração nova fica horas e horas e horas no celular. Os pais estão usando o celular como chupeta. O menino não encheu o saco, eu dou o celular para ele e fica lá passando tempo. Não sabe ler, não sabe nada, mas sabe mexer no celular. A mãe e o pai, em vez de cuidar da criança, de dar uma atenção para a criança, não, larga o celular na mão, que ele não vai mexer a paciência. Não, cheguei do trabalho cansado, dá o celular para distrair. Você está destruindo a vida dessa criança. Menino que fica até 2 horas da manhã, 1 hora no celular, gente, presta atenção, essa conta vai chegar. Entretenimento também tem que ter limite. Tudo na vida tem que quê? Cara, você faz tudo que você quer.
Você faz, Renato, tudo que você quer? Naná, você faz tudo que você quer? Ninguém faz tudo que quer. As coisas precisam ter limite. Se você não perseguir Císera e matá-lo, ele vai te destruir. Nós precisamos ser mais inteligentes. E não fique esperando os outros tomar uma iniciativa que você tem que tomar. É triste quando a pessoa espera que outro tome uma decisão para ela, quando é ela que tem que tomar. Vocês estão entendendo que a história de Jael é uma história importante para a gente? Ela esperou alguém chegar para destruir o inimigo. Não chegou. Ah, não chegou não? Então o negócio é comigo. Deus usou ela ou não? Se Deus não tivesse usado ela, se ela tivesse matado Císera por vingança ou por ódio, ela não estaria no cântico de Débora. Você já viu alguém matar o outro e se chamar de abençoado? Ela cumpriu o propósito ou não cumpriu? Cumpriu. E por isso ela entra no cântico de Débora. Essa é a primeira personagem que a gente está vendo hoje. Nós vamos ver outros personagens que passam batido, porque quase todo mundo prega sobre Débora. Jael parece que fica meio esquecida, né? Mas na verdade foi a atitude dela que começou a fazer um rei cananeu perder a batalha. Uma atitude dela resolveu 20 anos de opressão. Se isso não é a mão de Deus, é o que, irmãos? Então você agora vai se lembrar de Jael daqui para frente.